continua falando, destacando a eleição, mas agora no Brasil, questões políticas aqui no Brasil, a desaprovação do governo Lula voltou a cair. A gente acompanha agora os dados da pesquisa Quest, que foram divulgados nesta quarta-feira. A gente tem aqui inicialmente essa arte falando sobre a aprovação do governo Lula. Nesse momento a gente tem 53%, na verdade já 51% desaprovando e 46% aprovando o governo. Essa margem diminuiu, mas o governo ainda é mais reprovado do que aprovado, e aqui toda a evolução desse levantamento da Genial Quest. O Instituto também avaliou como está a percepção dos brasileiros sobre a gestão do governo federal. A gente acompanha aqui a avaliação do governo. Nesse momento, 39% avaliam como um governo negativo, 31% positivo, 27% regular, e 3% não souberam responder ou não se manifestaram. Aí a pesquisa da Genial Quest focando o governo Lula, e nesse caso foram ouvidas 12.150 pessoas em 8 estados brasileiros. A margem de erro varia entre 2 e 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A Genial Quest também fez avaliações sobre o tarifaço, a forma como os brasileiros têm a percepção do tarifaço. A pesquisa questionou se Donald Trump está certo ao alegar perseguição política a Jair Bolsonaro como justificativa. E na avaliação dos entrevistados, 71% avaliam que o presidente americano está errado, 21% certo e 8% não souberam responder. E temos aqui a data do dia 25 de agosto. O levantamento da Genial Quest também perguntou como o Brasil deveria reagir ao tarifaço, e a resposta foi essa: como que o governo brasileiro deveria reagir a tudo isso? Negociar, 67%, taxar os Estados Unidos, 26%, e não souberam responder ou não quiseram se manifestar, 7% dos entrevistados. Também a pesquisa agora do mês de agosto de 2025. Vou chamar as nossas comentaristas. Primeiro aqui a Dora Kramer, a Deise pode entrar também aqui com a gente. Ô Dora, sobre essa pesquisa temos a separação, né, falando sobre a avaliação do governo Lula, uma diminuição e também um recorte por regiões e estados também. Isso chama atenção, não é, Dora? Pois é, mas eu vou juntar as duas coisas, tarifaço e aprovação, porque a aprovação ela não traz conforto ao governo, porque é pouca, né? A melhoria é pouca, mas já é um alívio, porque é um aumento gradual e também estancou a queda, que isso é importante, a queda na popularidade. Por que eu junto o tarifaço aí? Porque evidentemente que o fator principal para essa melhoria, que já foi na pesquisa anterior registrado, ela tem a ver com o tarifaço. Aí a gente vê aí, quando 71% dizem que o Trump está errado, reconhecem isso como erro. Do outro lado, quem é que está sendo alvo do ataque? É o presidente da República, que é o representante do país. E isso confirma o erro de cálculo do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Porque quando ele começou essa ação, a ideia dele era atingir o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Só que a artilharia pesada do Donald Trump atingiu o Brasil inteiro, e isso prejudicou a direita. É por isso que esse tipo de ação, esse tipo de atitude, a gente chama de tiro no pé. Foi o que o deputado Eduardo Bolsonaro deu. E não tem como saber, Deise, talvez uma projeção sobre essa história da aprovação e desaprovação, se seria algo constante ou crescente, mas a gente sabe que cada dia é uma agonia, né? Exatamente, Thiago. Isso mostra, como a Dora falou, né, que o governo tem uma volatilidade política muito elevada, né? Então, esses índices, eles aumentam e diminuem o tempo todo. Fato é que, desde janeiro, essa é a melhor aprovação do governo Lula. O grande desafio agora vai ser sustentar esses dados, sustentar a narrativa política, ideológica e a economia nos próximos meses até chegar o período eleitoral, né? E, obviamente, isso acaba dando uma indicação do período eleitoral, né? Porque eles reforçam esse dado
de que o presidente Lula ainda chega em 2026 com uma base condicional muito mais forte do que outras lideranças políticas do PT. Então, o nome dele acaba se consolidando, mas ainda tem muita coisa para ele fazer para chegar em 2026 com um mínimo de perspectiva para se manter nesse nível, né? Reitero aqui, a volatilidade política dele é muito grande.